Estamos à disposição. Então, nessa ação penal 502, 21, 79 e 78, depoimento do senhor deputado federal Marco Aurélio Spal Maia. Senhor deputado, como lhe adiantei, Vossa Excelência está na condição de testemunha. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir Vossa Excelência, apenas porque assim exige a lei, que se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Certo, de acordo. Eu não tenho muito bem ciência se existe uma investigação ou não acerca desses mesmos fatos relacionada a Vossa Excelência no Supremo Tribunal Federal, mas se existir e for feita alguma pergunta que Vossa Excelência entenda que possa prejudicar algum direito de Vossa Excelência, a Vossa Excelência tem o direito de não responder, certo? Ok. E dito isso, então eu passo a palavra desde logo ao advogado do senhor Gin Argelo. Bom dia, senhor deputado. Primeira pergunta. Vossa Excelência já ocupou quais cargos eletivos? Primeiro, bom dia a Vossa Excelência, o juiz Sérgio Moro, e queria dizer também a satisfação de estar aqui, de me colocar à disposição da Justiça aí em Curitiba, da 13ª Vara, nos esclarecimentos que forem necessários relativos ao funcionamento da CPI, que eu tive a satisfação de relatar no ano de 2014. Aquele é um ano extremamente complexo, um ano de disputa eleitoral. Nós tivemos uma disputa eleitoral muito forte no país, né, e, portanto, aquela CPI que acabou acontecendo de maio até dezembro, ela ocorreu num cenário extremamente complexo, no meio de uma eleição, de uma disputa eleitoral muito forte, e nós tivemos naquela oportunidade, então, que trabalhar de forma muito incisiva no sentido de garantir que a CPMI não pudesse ou não fosse contaminada em nenhum momento pela disputa eleitoral, e que ela pudesse ser uma CPI extremamente técnica, com uma análise muito acurada e muito apurada dos fatos que estavam sendo objeto de investigação pela CPMI. Então, era uma CPMI que aconteceu num contexto diferente, num contexto de uma disputa política muito forte no país, e que acabou exigindo de todos nós um esforço redobrado no sentido de garantir que o trabalho da CPMI pudesse ser feito da forma mais adequada possível, mais técnica possível. E eu queria aproveitar a oportunidade, juiz Sérgio Moro, para agradecer a Vossa Excelência e a 13ª Vara aí de Curitiba, Vara Federal, que na oportunidade compartilharam todas as informações que existiam naquela oportunidade em relação às investigações que estavam sendo realizadas pela Lava Jato. Então, nós tivemos, por parte da 13ª Vara, de Vossa Excelência, todo o apoio, né, e todo o compartilhamento das informações que, para nós, naquela oportunidade, eram importantes para a realização dos trabalhos dessa CPMI. Bom, eu estou, dito isto de forma preliminar, eu estou no 4º mandato de deputado federal e mandato eletivo são esses os mandatos que eu tenho. Nunca fui nem deputado estadual e nem vereador, não ocupei nenhum outro cargo eletivo, a não ser esses mandatos de deputado federal. Qual partido que Vossa Excelência é filiado? Partido dos Trabalhadores. Sempre foi filiado ao Partido? Sempre filiado ao Partido dos Trabalhadores, desde 1985. Vossa Excelência já respondeu que foi relator da CPMI da Petrobras. Eu fui relator da CPMI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou a Petrobras no ano de 2014, segundo semestre de 2014. Vossa Excelência diz que houve compartilhamento de informações, já se adiantou com relação a esse assunto. Esse compartilhamento foi total de todos os termos de delação, de todos os depoimentos prestados, ou isso veio ao final? Não, nós tivemos, por parte da 13ª Vara e do juiz Sérgio Moro, compartilhamento das investigações que estavam sendo realizadas naquele momento, com exceção das delações premiadas.
mas se não me foge a memória, nós tínhamos na época 2 delações premiadas que foram realizadas, uma do Paulo Roberto Costa e outra do Alberto Youssef, e que não foram compartilhadas ou não foram disponibilizadas o conteúdo dessas delações à CPMI. Mas a CPMI produziu um mandato de segurança, que foi relatado pelo ministro Barroso. Tivemos várias audiências com o Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot, tivemos audiências com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Para nós era importante, naquele momento, ter o compartilhamento destas informações que estavam nas delações premiadas. Mas houve uma oposição, uma opinião proferida, inclusive, neste mandato de segurança, que a CPMI impetrou, buscando essas informações, que elas não deveriam ser compartilhadas com a CPMI, o que de fato não ocorreu. Portanto, nós não obtivemos essas informações até o final da realização dos trabalhos da CPMI. Até o final só não teve compartilhamento de nenhum termo de depoimento de colaboradores premiados? Não, até o final não. Tá. Vossa Excelência, quando era o relator, em algum instante, sofreu por parte do ex-senador Gin algum tipo de pedido, solicitação para convocar ou deixar de convocar determinado empreiteiro, para proteger ou deixar de proteger determinado interesse? Não, em nenhum momento o senador Gin Argello proferiu qualquer pedido desta natureza. O ex-senador Gin Argello chegou a solicitar a Vossa Excelência, em algum momento, em algum instante, qualquer outro ato que o senhor reputasse como ilícito ou imoral? Não, absoluto nenhum. Aliás, é importante dizer aqui que durante o processo de realização da CPMI, eu não recebi em absoluto nenhum pedido, não só do senador Gin Argello, mas de nenhum outro parlamentar, para que houvesse qualquer tipo de proteção ou qualquer tipo de medida que viesse a proteger qualquer um dos que estavam sendo investigados pela CPMI. E, portanto, o senador Gin Argello também em nenhum momento, durante o processo todo da CPMI, fez qualquer tipo de pedido nesta direção. Certo. Eu estive, a última sessão que eu participei da CPMI foi no dia 5 de novembro, e depois disto eu acabei me afastando porque sofri um acidente na oportunidade e retornei à CPMI somente no dia 10 de dezembro e no dia 17 de dezembro para leitura e aprovação do relatório final da CPMI. Portanto, durante o período que eu estive na CPMI, que eu acompanhei as oitivas que foram realizadas, o trabalho que foi realizado, não recebi nenhum pedido dessa natureza. Certo, só podia me especificar, só vou aproveitar que o senhor é relator, não vou fazer mais essa pergunta para ninguém, excelência, mas só para o relator da CPMI. Como é que eram feitos e votados os requerimentos de convocação, especificamente nessa CPMI? Olha, as CPMIs, ou as CPIs, quando são instaladas, elas primeiro precisam ter um número mínimo de assinaturas na Câmara, que são 171, e no Senado, que são 27 assinaturas de senadores e senadoras. Obtida essas assinaturas, a CPMI ela é instalada. Ao ser instalada, os deputados que fazem parte da CPMI apresentam requerimentos que são das mais variadas ordens. Requerimentos de convocação de depoentes, para realização de oitivas, para realização de acariação, para compartilhamento de documentos, para busca de informações, para requerimentos de assessorias, né, para áreas específicas. Também há pedidos de requerimentos de quebras de sigilos, né, bancários, fiscais e telefônicos. Esses requerimentos são apresentados pelos parlamentares. O presidente, de posse destes requerimentos, que são apresentados na Secretaria-Geral da CPMI, ou da CPI, neste caso da CPMI, comunica ao
o plenário da comissão a existência desses requerimentos e os pauta para votação. Neste momento, geralmente, há um processo de acordo, onde são reunidos os líderes partidários que geralmente são presentes na realização destas CPMIs, onde é procurado fazer um acordo, uma triagem sobre os requerimentos mais importantes, aqueles que são mais fundamentais para o processo de investigação. E o relator acaba também sugerindo, né, no início dos trabalhos, uma linha, uma conduta de investigação que possa auxiliar no processo de condução dos trabalhos. É desta forma que é produzido, né, a partir desses acordos que vão se firmando, que vão se articulando durante o processo da CPMI, que vão sendo votados os requerimentos. Até porque são muitos requerimentos. Neste caso específico desta CPMI, nós tivemos mais de 900 requerimentos apresentados e devemos ter aprovado desses 900 requerimentos algo em torno de 600 requerimentos. Portanto, uma produção bastante efetiva para um período complexo de disputa eleitoral, onde os próprios parlamentares também estavam disputando as eleições naquele momento. O senhor se recorda da 16ª reunião da CPMI, que foi uma deliberativa acerca de todos os requerimentos que até então existiam e que ainda não haviam sido deliberados e que foram submetidos à votação em bloco, mediante prévio acordo do Colégio de Líderes? A 16ª, se não me falha a memória, foi esta reunião da comissão que aconteceu no dia 5 de novembro. Que, por um acaso, foi a última reunião que eu participei oficialmente da CPMI. E, de fato, nesta reunião, o presidente convocou uma reunião com os líderes partidários. A CPMI estava para acabar o seu prazo regimental e precisava ser feita uma prorrogação dos trabalhos da CPMI e, ao mesmo tempo, ao prorrogar, estabelecer quais seriam as regras, quais seriam as oitivas ou quais seriam os trabalhos que seriam realizados, os prazos que seriam cumpridos até o final da CPMI, que deveria acabar até o final do ano de 2014. E aqui tem uma outra questão específica também. Esta CPMI ela não poderia ser prorrogada além do final de 2014, do final do período legislativo, porque estava acabando ali um mandato. Então, os parlamentares que assumiriam em 1º de fevereiro de 2015 já seriam outros parlamentares, portanto, a CPMI não poderia existir mais, não poderia ser prorrogada, não havia mais prazo para uma futura prorrogação. Então, ela deveria acabar os seus trabalhos até o final do ano legislativo, que se encerrava no dia 21 de dezembro daquele ano. Então, houve uma reunião produzida e convocada pelo presidente com o intuito de ajustar os procedimentos e as ações, as oitivas que nós realizaríamos até o final daquele ano, enfim, até o final dos trabalhos da CPI, que deveriam acontecer até o dia 17 de dezembro. Eu acredito que na ata da reunião deve estar lá colocado, né, o resultado desta reunião preliminar que foi feito pelo presidente, onde se estabeleceu um acordo sobre os procedimentos, quem deveria ser convocado e de que forma seriam feitas as convocações, os trabalhos até o final dos trabalhos da CPMI. O senhor se recorda como é que seriam feitos especificamente essas convocações? Olha, nós tínhamos naquela oportunidade, dois debates mais acalorados na CPMI. O primeiro deles era sobre as delações premiadas, que nós não havíamos recebido as informações por parte do Ministério Público, por parte do Judiciário Federal. Então, como nós não tínhamos as delações, nós não tínhamos como avançar num eixo da investigação e que tinha relação direta com as delações premiadas, que estavam naquela época ainda numa fase preliminar. Então esse era um tema. Esse tema nós acabamos, por aceitar a decisão tomada pelo
Judiciário na oportunidade, e como nós não tínhamos essa informação, portanto não tínhamos como avançar nessa investigação. O segundo tema era com relação a oitivas e convocações que nós ainda tínhamos para serem aprovadas e que efetivamente não teríamos tempo hábil para fazer essas oitivas e recolher estes depoimentos. Então eu me recordo que boa parte destes depoimentos, né, e dessas oitivas, nós, ao invés de fazer as convocações, nós enviamos correspondências, né, a estas empresas, a pessoas, né, que deveriam ser ouvidas pela CPI, e não teríamos, pela CPI, nós não teríamos tempo hábil de fazer. Nisto se incluem as empreiteiras que na época estavam passando por um processo de investigação pela 13ª Vara em Curitiba, que faziam parte das delações premiadas e que nós já tínhamos informações, né, prestadas pelo próprio compartilhamento que foi feito entre a 13ª Vara, a Vossa Excelência, o juiz Sérgio Moro tinha já naquela oportunidade compartilhado muitas informações conosco. Nós tínhamos cruzamentos de informações, né, que foram produzidos pelos técnicos da CPMI, portanto tínhamos muita informação e nós aproveitamos, como não teríamos tempo hábil para fazer todas as oitivas que nós gostaríamos de fazer, teríamos que escolher algumas para serem feitas naquele período de tempo, nós optamos por oficiar a todos, dando um prazo de 10 dias, né, para que fossem respondidos os questionamentos que nós tínhamos naquela oportunidade, que foi feito pela CPMI. Boa parte das empresas que foram questionadas, que foram oficiadas pela CPMI, responderam os questionamentos. Aquelas que não responderam os questionamentos, nós citamos elas no relatório, né, e todas esses documentos, essas informações que nos foram prestadas, estão à disposição nos anexos, nos anais da história da CPMI e no próprio relatório que foi produzido. Foi uma deliberação, então, coletiva da CPMI? Foi uma deliberação coletiva da CPMI, feita primeiramente nesta reunião que aconteceu anteriormente com todos os líderes e depois compartilhada na CPMI. Se não me recordo, se não me falha a memória também, essas informações todas estão na ata que foi produzida, nas gravações que foram produzidas da CPMI. Tá certo. Houve um depoimento prestado onde o ex-senador disse que o relatório produzido foi pífio. Como o senhor classifica o relatório que o senhor produziu? Olha, eu refuto esta afirmação e nós produzimos um relatório extremamente consistente. São 52 indiciamentos que foram produzidos. Nós, além dos 52 indiciamentos, que incluem ali, inclusive, pessoas que, na oportunidade, né, cidadãos na oportunidade, ainda não haviam sido indiciados pela Justiça, ou pela Polícia Federal, ou pelos órgãos em Curitiba, né, como, por exemplo, Nestor Cerveró, na oportunidade, né, ainda não havia sido indiciado, e nós propusemos no nosso relatório este indiciamento, né, propusemos o indiciamento de todos os empresários que na época estavam sob investigação e que nós recebemos informações compartilhadas pela 13ª Vara de Curitiba. Portanto, foram 52 indiciamentos de pessoas públicas e privadas, e ainda pedimos mais a abertura de processo de investigação pelo CAD em mais 20 empresas, e ali estão incluídas todas as empresas que naquela oportunidade estavam sob o processo de investigação. É importante dizer também, doutor, que nós estávamos trabalhando naquela oportunidade ainda com um processo inicial de investigação, portanto nós não tínhamos todas as informações, né? Volto a dizer, uma CPI que se deu muito a rebote das investigações que estavam acontecendo por outras instâncias do Poder Executivo, né, pelo Poder Judiciário, pela própria Polícia Federal, mas que produziu um relatório denso, com muita informação, com indiciamentos, que reafirmou no primeiro momento, inclusive os indiciamentos já produzidos pela Operação Lava Jato
em Curitiba e avançou no sentido de pedir ao CAD que produzisse um processo de investigação sobre as empresas que naquele momento estavam sendo investigadas e que, na nossa avaliação, representavam ou tinham na construção da sua participação nos contratos da Petrobras a presença ou a existência do cartel. Então foi um relatório extremamente denso, eu tenho ele inclusive aqui comigo, este relatório, são mais de 900 páginas, quem quiser acessar ele pode acessar no site do Senado, né, é só utilizar o CPMI Petro, lá e vai ter todas essas informações, as atas, o relatório está lá da CPMI, coloca também a Vossa Excelência, juiz Sérgio Moro, à disposição este relatório, porque aqui tem muitas coisas que foram compartilhadas com a 13ª Vara de Curitiba, né, e com Vossa Excelência, neste relatório das investigações que foram produzidas aqui, são mais de 900 páginas, e que produziram todos estes indiciamentos. Portanto, não houve a proteção de absolutamente ninguém, né, e muito menos se essa CPI não produziu efeitos. Muitas vezes na Câmara dos Deputados ou no próprio Senado há CPIs que não produzem efeitos, que em função da disputa política, dos debates, que são inerentes à atividade parlamentar, nós temos CPIs ou CPMIs que não produzem um resultado ao seu final, né, que não conseguem ter um relatório que tenha consistência. Este relatório que foi produzido por esta CPMI, nas condições em que nós atuamos naquela oportunidade, produziu um relatório extremamente denso, né, com informações muito consistentes e que dão conta de indiciamentos que são concretos e que hoje estão sendo confirmados e reafirmados quase que diuturnamente, cotidianamente, pelas investigações que são feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. O senador que disse isso, na minha avaliação, o faz, talvez pela sua régua, pela forma como ele atuou em outras CPIs dentro da casa, né, pela forma como ele se comportou em outros momentos de disputa política ou de participação em atividades como esta dentro do Senado Federal, mas não é a regra, né? Nós fizemos um trabalho sério, um trabalho consistente, né, e que, apesar de não termos todas as informações, porque não foi permitido nos repassados... Senhor senador, acho que já deu para entender, é suficiente. Eu não quero ser indelicado, mas o senador está um pouquinho prolixo e existem outras testemunhas, mas já deu para entender a resposta perfeitamente. Vamos para a próxima pergunta, então. Pois não, muito obrigado. Nesse mesmo depoimento, o ex-senador Delcídio informa que havia um boato, um tititi, ele usou a expressão boato, tititi, algo assim, acerca de possível corrupção de alguns membros da CPMI. Isso procede? O senhor se recorda de algum tipo de boato desse tipo? Eu nunca ouvi nenhum boato desta natureza durante a condução dos trabalhos da CPMI. E aqui eu quero fazer um parênteses. A minha relação com o senador Delcídio Amaral sempre foi uma relação institucional, embora ele fosse um senador do meu partido. Então, me encontrava com ele, eventualmente, em atividades do partido. Mas eu fui presidente da Câmara, fui vice-presidente da Câmara dos Deputados e nunca tive uma relação próxima ou de trabalho ou um relacionamento, a não ser o relacionamento institucional. A única vez que eu tive um contato com o senador Delcídio Amaral durante o processo da CPMI foi uma ligação que ele fez ao meu gabinete um dia ou 2 dias antes, eu não sei precisar bem a data, 1 dia ou 2 dias antes da oitiva que estava prevista para o senhor Nestor Cerveró, nesta oportunidade, me pedindo que nós evitássemos a realização de uma oitiva de Nestor Cerveró. Ele não achava adequado, ele na oportunidade era candidato a governador no Mato Grosso, e ele me disse ao telefone, olha, Marcos, se o Nestor Cerveró falar, eu posso ser prejudicado aqui na minha eleição no Mato Grosso. Então, o que eu de pronto disse, que não poderia fazer nada, que havia uma oitiva marcada, que era uma oitiva importante para a CPMI,
e que o senhor Nestor Severo viesse à CPMI e falasse a verdade, dissesse aquilo que ele tinha de verdadeiro sobre a sua participação naquilo que estava sendo investigado pela Justiça. Foi o único contato, a única vez que eu tive algum tipo de contato com o ex-senador Delcídio do Amaral. E veja você que foi um contato para ele me pedir que eu aliviasse, ou que eu não tratasse com a cuidado necessária, com o trabalho que nós estávamos realizando pela CPMI, o que eu de pronto disse para ele que não era possível, que essa não era uma decisão minha e que não faria nenhum movimento no sentido de impedir ou não fazer os questionamentos que deveriam ser feitos ao senhor Nestor Severo. Tanto foram feitos, e ele veio depois, inclusive, uma segunda oportunidade, numa acariação, e o relatório final da CPMI pediu o indiciamento deste cidadão pelos crimes que ele, na oportunidade, já aparentava ter cometido junto à Petrobras. Com relação à CPMI, no seu julgamento, o senhor entende que alguma providência possível deixou de ser tomada por parte da CPMI pelos elementos que tinha naquele instante? Não, nós tomamos todas as providências, tudo aquilo que estava sob o nosso controle, sobre a nossa iniciativa, foi feito. O senhor se recorda de quem que presidia a sessão que foi aprovado o relatório final da CPMI? Era o senador Jean Argel. Na oportunidade, o senador Vital do Rego já havia assumido o seu cargo, enfim, a sua função de ministro do Tribunal de Contas da União. O senador tentou, de alguma forma, interferir na confecção do relatório ou na votação do relatório? Não, em nenhum momento. Eu me recordo, não. Não fez nenhum tipo de pedido? Não. Tá. Vossa Excelência conhece o ex-senador Jean Argel como? Eu conheço ele do Senado Federal, também nunca tive nenhuma relação com o senador Jean Argel mais próximo, que não seja institucional, e, enfim, conheço ele como senador. Tá. Vossa Excelência sabe de algum fato que o desabone, ato, multa? Não. Vossa Excelência votou o requerimento, você específico 743, mas que na verdade era a convocação do ex-senador Sérgio Machado para prestar esclarecimentos. O senhor se recorda quem é autor desse requerimento? Não me recordo. Não, então tá bom. Não me recordo. Excelência, só essas perguntas. Obrigado. Perfeito. Outros defensores têm indagações? Eu tenho. Pela defesa de Valério Neves Campos, bom dia. Senhor deputado, Vossa Excelência conhece o Valério ou alguma vez o viu? Não, nunca ouvi. Não sei, nunca ouvi falar nem no nome e não sei quem é. Tá certo, obrigada. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Sim, Excelência. Bom dia, senhor deputado. Bom dia. Vossa Excelência poderia confirmar, por favor, se é investigado no Supremo Tribunal Federal por fatos envolvendo suposta solicitação ou recebimento de vantagens devidas no contexto da CPMI do Petrobras? Há uma investigação nesse momento em curso. E o senhor é alvo dessa investigação? Sim. Sem mais perguntas. Ela é fruto da mesma delação do senador Delcídio Amaral. Certo. Mais alguma pergunta? Que eu refuto como sendo uma delação feita por vingança, exatamente porque o seu protegido à época foi investigado e foi denunciado pela CPMI. Aliás, é uma coisa que eu tenho estranhado muito, porque o trabalho que a CPMI realizou foi um trabalho forte, profícuo, produziu indiciamentos, e estes indiciados agora ficam acusando os integrantes da CPMI, né, dessa forma. Então, eu tenho que refutar esta afirmação, e acho que o senador Delcídio do Amaral só o faz por vingança, por não ter sido atendido naquele momento pelos seus pedidos e seus interesses. Certo. Senhor deputado, o seu depoimento está encerrado, eu não tenho perguntas a serem feitas a Vossa Excelência. Eu agradeço aqueles cumprimentos iniciais que Vossa Excelência fez, não quis interromper no momento as declarações.
E agradeço novamente a vossa disposição para comparecer nesse ato e prestar esses esclarecimentos. E eles estão encerrados, então, senhor deputado. Muito bem, muito obrigado. E continuo sempre à disposição de Vossa Excelência e, mais uma vez, reafirmo aí o agradecimento pelo trabalho conjunto que Vossa Excelência e esta 13ª Vara fez com a nossa CPMI lá em 2014. Se não fosse esse compartilhamento, nós não poderíamos ter produzido este belo relatório que produzimos e os iniciamentos que foram apresentados por nós naquele momento. Perfeito, senhor. Muito obrigado. Eu também agradeço aí o trabalho que foi feito. E Vossa Excelência está dispensado, então.